Bahia tem o segundo maior número de pessoas que sofrem com insegurança alimentar no Brasil. Bahia está em segundo lugar, onde há pessoas que não têm a sua alimentação, ou pela manhã, ou pelo meio-dia, ou manhã, meio-dia, apenas se alimenta à noite. Ou se alimenta meio-dia, apenas isso. Insegurança alimentar de forma grave. Há também insegurança alimentar de forma moderada. Você tem alimentação apenas uma ou duas vezes ao dia. E insegurança alimentar leve, quando você tem dificuldade de tê-las, essas alimentações de forma contínua, todos os dias. Você se preocupa, você corre atrás, mas está difícil se manter alimentado de forma digna nas 3 refeições. E o estado da Bahia é um dos estados que mais sofrem, infelizmente, com essa classificação da fome, das dificuldades para se alimentar uma família vulnerável, extremamente vulnerável. Bom, diante disso, há um grupo de governos onde aqui no estado da Bahia segue uma sequência. Não há mudanças de partidos. Há 3 governadores sempre do mesmo partido. Vocês estão vendo aqui na tela a sequência desses mandatos. É uma sequência de governadores que se mantêm no poder anos após anos. Parte disso tem aí a ver com os governos. Parte disso tem a ver com a própria população. Por quê? Porque o governo, diante dos seus projetos sociais, acabam não chegando a todos aqueles que precisam de fato. Erros, problemas, prefeituras, problemas estruturais das prefeituras, de pequenas cidades, pequenas regiões, dificuldades, certo? Desvio de verba, certo? E também, por parte da população, mudança das necessidades de se alimentar. As pessoas, algumas delas, preferem manter-se os seus vícios, diante de atos que elas têm hábito, têm costumes, está ali e não pode sair porque é difícil. Por exemplo, uma situação de bebida alcoólica, ou outras situações ilícitas, onde as pessoas têm aquela necessidade de ter aquele ato ali, de usar, e isso deixa de comprar alimento para poder manter o seu hábito, seu costume, sua necessidade, onde você não consegue mais deixar, Então, olha só, parte em situações que a gente vê no dia a dia, a gente acompanha no dia a dia, e a gente não pode culpar inteiramente as ações sociais dos governos. Mas, diante de tudo isso, é preciso se ter mais cuidado, tanto o próprio governo estadual, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e a própria população, Primeiro ponto, o seu alimento. Segundo ponto, outras necessidades. Mas, infelizmente, quanto maior
é a vulnerabilidade maior à necessidade, né? E esse dinheiro que muitas das vezes recebe num Bolsa Família é destinado a outras coisas e não o alimento necessário, né? Insegurança alimentar atinge quase a metade, infelizmente, quase a metade de pessoas que não têm o que se alimentar de manhã, meio-dia e de noite. 42% dessa população aqui do estado da Bahia. Entre 2018 a 2023, o número de baianos que sofrem com algum grau de insegurança alimentar caiu cerca de 13,9, chegando a um patamar de 6,3 milhões de pessoas. Mesmo assim, a Bahia aparece como o segundo estado com mais habitantes nessa situação no ranking nacional. O estado da Bahia perde apenas para São Paulo, que tem uma população 3 vezes maior. Na Bahia, a insegurança alimentar atinge quase a metade, 42% da população baiana. Os dados divulgados foram do IBGE, Instituto Brasileiro e Estatístico, né, de Geografia e Estatística, IBGE, que foi publicado no seu site oficial no dia 25, nesta quarta-feira, né? Nesta quinta-feira, dia 25, perdoe. E faz parte do módulo de segurança alimentar da Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílios, que continua no PNADC, certo? O IBGE classifica insegurança alimentar em 3 níveis. Presta atenção. Preocupação ou incerteza quanto a ter regularmente um alimento na qualidade necessária, leve. Você se preocupa porque está difícil você arrumar o money, dinheiro. O seu trabalho não está, né, tendo condições de trazer seu alimento, o café da manhã, o almoço e o jantar. Porque os meios que você tem hoje está complicado, né? O seu trabalho, se você está trabalhando, não recebe o suficiente para manter todas as suas contas e seu alimento como deve ser. Ou, de repente, você está desempregado, vive de bico, o que piora a situação. Efetiva redução da quantidade e falta de comida moderada. Você está comendo o necessário para não ficar, de fato, com fome. E ocorrência de fome, insegurança grave. Essa onde você apenas tem uma alimentação durante o dia, né? A Bahia ocupa a 2ª posição no ranking, porque a queda da taxa de insegurança alimentar no estado foi menor do que a registrada no Brasil. No estado, o número de domicílios onde a insegurança alimentar caiu 5,3 pontos percentuais. A média nacional teve uma redução de 9,1 em 2023. Na Bahia, moradores de 2,222 milhões de domicílios, cerca de 40% do total, sofria de algum grau de insegurança alimentar. Então, hoje, somos praticamente quase a metade. 60% dos baianos têm alimentos, né? E 40 ou 59, 60 por aí, não chega a 60 dos baianos têm alimento de manhã, meio-dia e de noite. 40 ou 58%, quase 60%, tem alimentação de manhã, meio-dia e de noite. 42% dessa população não tem, em algum momento, em algum dia, algum horário, que deveria ter a sua mesa, a sua alimentação para você, sua esposa, seus filhos, infelizmente não tem. Falta de emprego,
Sim. Falta de organização do seu dinheiro? Também. Costumes e ações que trazem o desvio desse dinheiro que já é pouco? Também. Então, é um conjunto do governo e da própria população. No final, a vulnerabilidade acaba crescendo ainda mais. Infelizmente, temos aí, na sociedade de hoje, aqui no estado da Bahia, quase a metade que está sem alimento em sua mesa.